Direito Sem Fronteiras de hoje é especial. Eu converso com a juíza Silvia Steiner, a magistrada brasileira que compõe o Tribunal Penal Internacional. O tribunal foi criado em 2002. Em março deste ano, proferiu a primeira sentença criminal, uma condenação por crime de guerra. Veja na reportagem. Nascido em 29 de dezembro de 1960, na província de Ituri, no Congo, o ex-líder de milícias Thomas Lubanga foi a primeira pessoa condenada pelo Tribunal Penal Internacional. Lubanga foi sentenciado a 14 anos de prisão por recrutar crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade para lutarem na guerra civil do país. A corte considerou uma violação aos direitos humanos. Além do aspecto ético propriamente dito, né, do Lubanga estar ali a defender a sua própria etnia, que é a EMA, isso tudo é alimentado por um fator econômico específico, que é a exploração mineral. O conflito étnico na República Democrática do Congo, pelo controle das minas de ouro e outros recursos naturais, matou cerca de 60 mil pessoas e foi liderado pelo rebelde Thomas Lubanga. O caso chegou ao Tribunal Penal Internacional por denúncia do próprio país. Lubanga foi preso provisoriamente em 2006 e levado para A Haia, na Holanda, onde permanece até hoje. A condenação do ex-líder guerrilheiro pelo tribunal gera esperança à comunidade internacional e às vítimas dos crimes de guerra. Mas, acima de tudo, a decisão histórica deve favorecer os trâmites e a celeridade dos próximos julgamentos. O caso Lubanga, ele formou uma jurisprudência emblemática em que foram definidas uma série de regras. Assim como foi o caso Tadić no Tribunal Penal da ex-Iugoslávia, assim como foram os casos hondurenhos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, são casos que praticamente fixam um modo de atuar e resolvem boa parte de questões procedimentais. Doutora Silvia Steiner, antes de mais nada, obrigada pela presença aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu agradeço. A senhora já está no tribunal há 9 anos e meio. E, claro, acompanhou de perto esse caso do Lubanga. O que a senhora poderia nos contar, os detalhes, como aconteceu esse julgamento, esse processo que entra para a história? Após passar por todas as fases processuais, finalmente a sala de julgamento chegou à primeira decisão condenatória do tribunal. Thomas Lubanga Dilo foi condenado a 14 anos de reclusão, considerado culpado pela prática desse crime de recrutamento de crianças. Nós todos entendemos que a instrução demorou mais do que deveria, em se tratando de réu preso. No entanto, sendo o primeiro caso, as turmas do tribunal tiveram que criar todo o procedimento, criar a estrutura de procedimento a partir do nada. Todo o procedimento de proteção de testemunhas, feito pela primeira vez pelo tribunal, e que, no final das contas, pareceu muito mais difícil do que se previa. Então, são percalços, nós cremos que normais do primeiro caso. O segundo e terceiro caso, que já estão em julgamento, já tiveram um andamento bem mais ágil, bem mais eficaz, e esperamos agora a próxima sentença para outubro desse ano. E a terceira, que será a do julgamento que eu presido, está prevista para maio, junho do próximo ano. Qual a opinião da senhora em relação ao objetivo do tribunal? Foi alcançado já? E qual é a avaliação para este momento que o tribunal vive? Eu acho que o objetivo do tribunal está sendo plenamente alcançado. Lógico que um tribunal penal não tem como objetivo acabar com o conflito armado, acabar com o crime. Nenhum tribunal penal pode ter esse objetivo. Mas enviar a mensagem do fim da impunidade, este é o papel principal de um tribunal e principalmente do Tribunal Penal Internacional. Cumpriu sua missão na medida em que agora já tem uma jurisprudência assentada em matéria tanto substantiva como processual, já tem uma prática muito grande no sistema de cooperação com os estados, que também precisou ser desenvolvido, já tem um conhecimento e uma facilidade maior para lidar com a questão séria de proteção de testemunhas, e creio que atingiu seu objetivo na medida em que, em 2002, quando entrou em vigor o Estatuto de Roma, havia 60 Estados-partes, e agora nós temos 122 Estados-partes.
Portanto, num período de 10 anos, dobrou o número de Estados-partes. Falando de Tribunal Penal Internacional, todo mundo já imagina, já associa a Corte de Haia. Eu gostaria que a senhora explicasse essa diferença. São dois tribunais, são dois institutos diferentes, distintos, não é mesmo? São completamente distintos. A Corte Internacional de Justiça, e a que é tradicionalmente chamada de Corte de Haia, é um órgão judicial das Nações Unidas. Ele faz parte do sistema das Nações Unidas e é o tribunal encarregado de julgar divergências entre Estados. Então, portanto, ele não tem uma competência como é a do nosso tribunal, que é competência em matéria penal, baseado no princípio da responsabilidade penal individual. A outra diferença é que nosso tribunal não é parte do sistema das Nações Unidas. Então, o único fator de coincidência é que os dois estão instalados em Haia. Por isso essa confusão que as pessoas fazem, né? Exatamente. Agora, no início deste ano, doutora, a senhora esteve aqui no Brasil em uma passagem e esteve com o vice-presidente Michel Temer. E a senhora pediu uma adequação da legislação brasileira à Carta de Roma. Gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre isso e quais são essas adequações que a senhora sugere. Bom, desde o momento da ratificação do Estatuto de Roma pelo Brasil, que se deu em 2002, o Brasil se obrigou a implementar o Estatuto de Roma na sua legislação interna, tudo de acordo com o seu modelo legislativo interno. E, conjuntamente com alguma modificação que fosse necessária em termos do Código de Processo Penal Comum e o Código de Processo Penal Militar, e, finalmente, as normas de cooperação das instituições brasileiras, tanto administrativas como judiciais, com o Tribunal Penal Internacional. Foi feito um primeiro anteprojeto de lei, que depois foi modificado por um segundo anteprojeto de lei, que se transformou num projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, já aprovado por todas as comissões do Senado e da Câmara dos Deputados, apenas aguardando o momento de ir a plenário para a votação. Então, estive com o vice-presidente Michel Temer, estive com líderes de diversos partidos políticos na Câmara dos Deputados, no sentido de enfatizar a importância de que o Brasil, como exemplo aos demais países de língua portuguesa e como exemplo aos demais países latino-americanos, tenha essa iniciativa de promulgar a lei que implementa o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma passa a ser lei interna, inclusive com a previsão dos crimes, em respeito ao princípio da legalidade estrita, que é o princípio que nós adotamos, um princípio constitucional. Doutora Silva, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e no próximo bloco a gente volta a falar sobre o Tribunal Penal Internacional e grandes casos de repercussão que estão sendo julgados. A gente volta já já. Quinto Congresso Mundial pelos Direitos da Criança e da Adolescência acontece em outubro, em San Juan, na Argentina. Entre os temas está a infância e a adolescência como princípio constituinte da cidadania política e social. O evento é dedicado a estudantes, operadores do direito e representantes governamentais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vcongressomundialdeinfancia.org. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje uma conversa especial com a juíza Silvia Steiner, a única brasileira que compõe o Tribunal Penal Internacional. Doutora, o tribunal é formado por juízes de várias nações, com culturas e tradições jurídicas muito diferentes. Como fazer com que tudo isso possa ser conciliado? É um grande desafio fazer com que todos esses magistrados tenham o mesmo objetivo e trabalhem de uma mesma forma? Com certeza é um desafio, e principalmente nos primeiros anos de funcionamento do tribunal. O Estatuto de Roma e as regras de processo, eles já foram criados de uma maneira a conciliar os principais sistemas jurídicos do mundo. O sistema de common law, o sistema de civil law, romano-germânico como o nosso. Então, o conjunto de regras já é um conjunto de regras
híbrido. E a composição do tribunal, ela tem que refletir necessariamente essa diversidade geográfica. É um tribunal de caráter universal. Então, ele não pode espelhar um sistema jurídico ou outro, não pode privilegiar um sistema ou outro. Não vou dizer que não seja difícil. No começo, vamos dizer, a tendência dos juízes, promotores, advogados, é de se valer daqueles institutos de direito com que sempre trabalhou e que sempre lhe pareceram os mais adequados num regime democrático, de funcionamento democrático de um poder judiciário. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande para nos despirmos de preconceitos, estarmos assim abertos para entender um sistema que funciona de uma forma diferente. Uma outra discussão, doutora, é sobre a aplicabilidade do princípio da complementariedade. Existe na comunidade jurídica uma grande discussão sobre isso. Ao seu ver, existe uma polêmica real em relação a isso? E o que seria esse princípio na prática? Bom, o princípio da complementaridade, em palavras muito rápidas, ele simplesmente significa que o tribunal não surgiu para substituir a jurisdição interna dos Estados. Muito pelo contrário. Um Estado, quando ratifica o Estatuto de Roma, ele assume a obrigação de implementar o Estatuto de Roma, a fim de que ele possa, ele próprio, exercer a sua jurisdição primária no caso de que crimes contra a humanidade, ou crimes de guerra ou de genocídio ocorram no seu território. Então, o tribunal ele tem uma jurisdição complementar, ele só atua nos casos em que o próprio Estado não possa ou não queira legitimamente fazer. O que o tribunal tem que verificar é se o julgamento foi levado a cabo pelo Estado seguindo os parâmetros processuais desse próprio Estado, se a demora do processo é a demora que normalmente tem os processos naquele Estado. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de crimes massivos cometidos contra uma quantidade inimaginável de pessoas, então as dificuldades inerentes ao processo. Em todos esses casos, o tribunal ele não intervém. Ele pode intervir se ficar comprovado, através de um procedimento à parte do qual o próprio Estado participe, é chamado para se explicar, no caso de haver suspeita de que tenha sido um julgamento de fachada, o que nós chamamos de sham trials. É aquele julgamento que é um circo, não é um julgamento verdadeiro, e que foi montado para tentar evitar o exercício da jurisdição pelo Tribunal Penal. É o único caso em que se quebra o princípio do ne bis in idem, é o princípio pelo qual uma pessoa não pode ser julgada por dois tribunais, é o único caso em que esse princípio se quebra e o tribunal poderá eventualmente exercer jurisdição. A senhora falou da cooperação. Aliás, cooperação é algo que a senhora repete, enfatiza durante toda a nossa conversa, por ser bastante importante. Mas a senhora também mencionou que alguns países não têm essa cooperação e não colaboram com algumas investigações. A Líbia é um desses países? A Líbia é, com certeza, um desses países. Como está a situação do filho de Muammar Gaddafi? A notícia chegou de que ele havia sido detido pelas autoridades locais, ele está e continua detido, e a Líbia acionou o tribunal no sentido de que o tribunal reconheça que o caso não é admissível perante o tribunal, tendo em vista que a Líbia se compromete a proceder ela própria ao processo de julgamento de Saif al-Islam. Enquanto isso, o processo no Tribunal Penal Internacional está parado. Fica parado porque nós não temos procedimentos na ausência do suspeito ou do acusado. Então, neste momento, a sala de juízo preliminar está analisando esse recurso que foi interposto pela Líbia, em que a Líbia contesta a admissibilidade do caso, tendo em vista que ela, a Líbia, se sente em condições de proceder ela própria ao julgamento. E este seria o mesmo caso que a Síria, doutora Silvia? Todos os dias a mídia divulga casos de desrespeito aos direitos civis. Como está o caso da Síria no tribunal? A Síria não aceita a jurisdição do tribunal, não é um Estado parte e, portanto, o tribunal não pode tomar, a promotoria do tribunal
não pode tomar nenhuma iniciativa em termos de investigação. A única possibilidade da situação da Síria ser submetida à jurisdição do tribunal seria através do Conselho de Segurança, se o Conselho de Segurança decidir remeter ao caso do tribunal. Doutora Silva, em Direito Sem Fronteiras, sobre a Primavera Árabe que gravamos, alguns convidados chegaram a dizer que apenas autoridades e pessoas que cometeram crimes em países pobres do norte da África que estavam sendo levados a julgamento por tribunais internacionais. A senhora concorda com isso, que só pessoas ligadas a países pobres estão sendo julgados? Na verdade, apenas um caso até agora no tribunal foi iniciado por iniciativa da promotoria, que é o caso referente à situação em Quênia. Todos os demais foram remetidos ao tribunal pelo Conselho de Segurança ou pelos próprios estados. Então, não existe essa opção preferencial pelos estados africanos. O que nós podemos dizer é que alguns conflitos armados que estão ainda em andamento em vários territórios de vários estados africanos, têm originado um número inimaginável de vítimas. Então, a maior parte das vezes, quando nos acusam, principalmente alguns líderes africanos, nos acusam de perseguir, de ser um tribunal criado para perseguir africanos, acho que a única resposta possível não, é um tribunal, sim, que tem uma opção neste momento, pelos crimes cometidos em território africano, em nome das vítimas. As vítimas têm direito, são milhões de vítimas. E elas merecem que um tribunal sofisticado, com juízes de altíssimo gabarito, não estou falando de mim, mas a média de juízes de altíssimo gabarito, que se dediquem às causas de África. Eu não sei, por vezes me sinto até um pouco indignada com críticas que vêm como se crimes ocorridos em estados africanos não fossem de tanta importância a ponto de merecer serem processados, julgados diante do Tribunal Penal Internacional. Doutora Silva, nós vamos para mais um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais da vida desta mulher, desta juíza que representa o Brasil no Tribunal Penal Internacional e do futuro dela como profissional, da carreira e também o futuro do tribunal. Não sai daí, a gente já volta. Direito Sem Fronteiras está de volta e eu converso com a juíza brasileira no Tribunal Penal Internacional que fica em Haia, na Holanda. Doutora Silvia, você participou das negociações do estabelecimento da criação do tribunal e eu gostaria de saber o que motivou a senhora em ter esse desejo, ou se partiu da senhora esse desejo de fazer parte do tribunal como uma magistrada? Bom, eu tenho uma carreira que me levou de uma forma muito natural, não só para o Ministério Público e depois a magistratura, mas ao mesmo tempo sempre atuando em organizações de proteção de direitos humanos. E fiz mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos. Então, acho que entrar em contato e tomar conhecimento da criação do Tribunal Penal Internacional e, ao mesmo tempo, eu participei da Comissão Preparatória das Regras de Procedimento, eu acho que foi uma maneira de unir todas essas minhas áreas de interesse e de atuação, tanto como magistrada, como advogada, como defensora de direitos humanos. Então, acho que foi um amor à primeira vista e daqueles amores que chegam e ficam para sempre. Mas eu nunca me imaginei como juíza do Tribunal Penal Internacional. A senhora falou em paixão, à primeira vista. A senhora já está lá há mais de 9 anos. Essa paixão perdura? Como que a senhora se sente representante de um Tribunal Penal Internacional e participando de questões tão importantes para o desenvolvimento da humanidade, né? Bom, do ponto de vista pessoal, assim, uma honra inimaginável de representar meu país, de ser a juíza brasileira, a primeira composição do tribunal, eleita no primeiro escrutínio. Então, o reconhecimento da importância que o Brasil tem no cenário internacional e também, por que não, reconhecimento de que, vamos dizer, a minha história, vamos dizer, foi levada em consideração nessa eleição.
Estou lá há 9 anos, a paixão continua, eu acredito no tribunal, acredito na importância do sistema de justiça penal internacional, acredito na importância do tribunal como um instrumento de quebra do ciclo da impunidade, que vem fazendo com que a melhor forma em muitas sociedades de se chegar ao poder é através da violência, e da violência que fica impune. Então, eu me orgulho muito do trabalho que está sendo feito no tribunal. Isso não quer dizer que não reconheça que ainda há muito que fazer, muito que aperfeiçoar. Eu acho que está correto o tribunal que estabelece mandato por tempo certo. O meu mandato já encerrou-se em março e foi estendido porque eu tenho que terminar um julgamento que eu presido, mas eu acho que agora é hora de voltar para casa. Pois é, falando um pouquinho de voltar para casa, o que está motivando essa volta, além da distância e tudo mais? É a família? É o que veio do fruto da família, doutora Silvia? Bom, eu acho que primeiro e antes de mais nada é família. Eu fui para a Holanda sozinha, deixei filhos, agora tenho filhos e netos, e tenho minhas raízes aqui. Então, eu não tenho o espírito do imigrante e acho que a minha função dentro do Tribunal Penal Internacional já foi cumprida ou está prestes a se dar por cumprida. Eu acho que tive um papel importante na construção desses primeiros casos do tribunal. Caso Lubanga, eu participei de toda a fase preliminar e agora presido um julgamento de um dos casos de mais relevância do tribunal. Então, a partir do momento em que termine esse julgamento, eu tenho certeza que eu vou ter aquela sensação de dever cumprido. Eu não posso deixar de perguntar sobre a questão de ser uma mulher ocupando um cargo tão importante. E cargos importantes que a senhora ocupou como membro do Ministério Público, como desembargadora do Tribunal Regional Federal. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, em alguns julgamentos, chegou a dizer que se sente agredida também quando alguma mulher é agredida em qualquer lugar do mundo e que já sofreu preconceito por ser uma mulher ocupando lugar de destaque, de autoridade. A senhora já passou por isso na sua carreira? Eu tenho a impressão que todas as mulheres que começam a se destacar na carreira, seja qual for a carreira, passam por uma forma ou outra de discriminação. Às vezes de uma forma mais violenta, um preconceito, até uma agressão, às vezes através de ironia, de sarcasmo por parte de colegas. Passei muitas vezes por isso, sem a menor dúvida. Desde do meu tempo na advocacia. O Tribunal Penal Internacional é um cenário diferente. A primeira composição do tribunal, entre 18 juízes, 7 foram mulheres eleitas e atualmente somos mais mulheres do que homens. E se convive muito melhor com as mulheres profissionais vamos dizer, num cenário multicultural e internacional como é o Tribunal Penal Internacional. Como a senhora já disse, o seu mandato já teria se esgotado em março, mas por causa do processo que a senhora preside, vai se estender um pouco mais. Qual o futuro da carreira da juíza Silvia Steiner quando voltar ao Brasil? Meu primeiro projeto é o de escrever sobre o Tribunal Penal Internacional. Eu acho que até uma obrigação que eu tenho, há muito pouca literatura no país sobre o tribunal, e eu tive o privilégio de representar o país durante esses primeiros 10 anos. Acho que a maneira que eu tenho de retribuir é trazer informação. Então, eu pretendo me dedicar intensamente a escrever artigos e a escrever, vamos dizer, uma obra, vamos dizer, útil para trazer informação sobre o Tribunal Penal Internacional à comunidade jurídica brasileira. Doutora Silvia, para terminar, o que a senhora espera e vislumbra para o futuro do Tribunal Penal Internacional? Bom, pelo fato de acreditar tanto na importância desse tribunal, o que eu espero é que cada vez mais estados ratifiquem o Estatuto de Roma. O projeto do tribunal é o de se tornar realmente uma corte universal, na qual todos os estados participem. Que o sistema de cooperação judicial, não só com o tribunal, mas entre tribunais, o diálogo entre tribunais,
se aperfeiçoe cada vez mais, tanto entre tribunais internos e tribunais internacionais, como em tribunais internacionais entre si, e que a mensagem que se quer enviar, que é a do fim da impunidade, que aqueles acusados de cometerem os mais graves crimes, que colocam em risco a paz e a sobrevivência da humanidade, não vão encontrar em lugar nenhum no mundo um porto seguro. Bom, o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Hoje é uma entrevista muito especial no Salão do Júri, cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a juíza brasileira Silvia Steiner, que integra o Tribunal Penal Internacional. Muito obrigada pela presença da senhora, que interrompeu as férias para nos atender. Foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E obrigada também a você que nos acompanhou nessa edição do Direito Sem Fronteiras. Nos encontramos de novo na semana que vem. Até lá!